Graça e paz. Hoje nós vamos continuar na mesma linha, falando alguns assuntos a respeito dos fins dos tempos. O último vídeo, falei um pouquinho sobre a visão de Daniel, linkando com a besta do Apocalipse. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, sobre esse arrebatamento. Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem arrebatamento e segunda vinda. Então são dois adventos diferentes. O arrebatamento vai ser a vinda de Cristo invisível para o mundo. Vai ser o rapto da igreja. É quando a igreja ela se encontra com o Senhor nos ares. Lá em Mateus 25:13, Jesus fala assim, olha, vigiai e orai para que porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, ele nos deu uma ordem, vigiai e orai, porque ninguém sabe. Então, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós podemos saber o cronograma, porque a Bíblia inteira, ela fala sobre sinais da volta de Cristo, Sinais disso. Nós podemos ver Isaías, ele fala sobre milênio, ele fala sobre a vida mesmo de Jesus. Zacarias fala sobre essa vinda de Cristo. Joel fala sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Ezequiel fala, Daniel fala, então, assim, Deus mostra para ele tudo o que aconteceria até o fim. Apesar que Jesus ele fala justamente para os judeus, o que aconteceria com a nação de Israel. Mas nós sabemos que a nação de Israel é o relógio escatológico, Então, a nação de Israel é a figueira. E lá em Lucas, tanto em Lucas como em Mateus 24, fala que a figueira, para estar atento à figueira, porque quando a figueira florescer, fala que aí está perto o verão. E fala também, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa? A geração que viu a figueira florescer. E quando é que a figueira floresce? A nação de Israel ela volta a ser uma nação em 1948, A ONU declara ali o Estado de Israel. Só que quando ela volta em 1948, Jerusalém não pertencia a Israel, pertencia a Jordânia. E aí houve uma guerra em 66, 67. A guerra que eles falam, a Guerra dos 6 Dias. E então em 1967 é que Jerusalém, então, ela foi agregada a Israel. Israel tomou posse novamente de Jerusalém. Então a figueira floresce em 1967. E aí fala que essa geração que viu a figueira florescer, ela não passaria. Ou seja, se você pegar 67 com mais 70, vai dar 2037. Não é isso? Então nós sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor. Nós sabemos também que está muito próximo a vinda do Senhor por todos os sinais que andam acontecendo. Por exemplo, a igreja primitiva, alguns esperavam Jesus na época deles. Eles esperavam, Paulo era um deles, Só que na época deles não tinha nenhum desses sinais concretizados. Israel, o templo ainda não tinha sido destruído. Paulo parece que foi morto no ano 64, na época de Nero. Ainda não tinha nem acontecido a destruição do templo. Então, nenhum sinal ainda tinha se cumprido. Depois, o povo foi disperso. Depois, não houve o retorno. O retorno de Israel só acontece em 1948. Então, assim, houve várias previsões falando que o fim poderia ser naquela época. Nós vimos várias pessoas, como Nostradamus e muitos outros, que deram data para o fim dos tempos. E todos, erraram. Por quê? Porque eles não olharam para os sinais. Então, nós temos que estar atentos aos sinais. Hoje, nós vivemos o tempo propício. Por quê? Porque hoje nós temos a multiplicação da ciência, o que não tinha na Idade Média. Por exemplo, na época da peste negra, eles achavam que aquilo era o fim. Não tinha ainda a multiplicação, da ciência. Ainda não tinha acontecido o retorno de Israel. Ainda tanta coisa faltava para acontecer. Hoje nós temos um mundo globalizado. Hoje nós temos meio de transporte que você sai de um lugar para outro e de avião, e antes você gastaria muito tempo, hoje você gasta poucas horas. Hoje nós temos uma comunicação, pode acontecer qualquer coisa em qualquer parte do mundo que você fica sabendo ao vivo naquela hora.
né? Se é ao vivo, lógico, naquela hora, né? E nós temos o quê? Uma moeda digital. Hoje já existe a moeda digital. Hoje já existe uma inteligência artificial. Hoje já existe assim uma agenda da ONU 2030, que já está aí falando que em 2030 o governo já vai existir um governo único. Tudo que eles estão fazendo para unificar todas as coisas, para existir o quê? Um governo único. Então nós temos que estar atento a tudo isso. Tudo isso. Para ser o quê? Para nós sermos pego de surpresa. Aí, lá em 1 Tessalonicenses, eu quero ler, desculpa, não 1 Tessalonicenses, eu quero ler, isso mesmo, 1 Tessalonicenses 1:10. E também, um outro texto, que está em, não, desculpa, gente, é 2 Tessalonicenses mesmo. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7 e 8, fala assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste ao império das trevas? Quem é esse que resiste a esse império da injustiça? Olha o verso 8, olha. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque já, o 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste ou o detém, até que do meio seja tirado. Quem que vai ser tirado? A igreja. O que detém agora é a força total do inimigo. Nós vemos o espírito do anticristo atuando. Nós vemos engano, nós vemos violência, o espírito do anticristo já está atuando, né? Já atua desde o início, mas ele não está atuando ainda não existe essa pessoa, né, do anticristo ainda dominando o mundo. Por quê? Porque a igreja ainda não foi tirada. Então nós podemos entender que primeiro a igreja será tirada. Primeiro a igreja será tirada, porque a igreja, ela tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que detém, porque a palavra de Deus fala que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, deu poder e autoridade para a sua igreja. Então a sua igreja tem poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Então enquanto a igreja está na terra, tem alguém que resiste ainda. Mas a igreja será tirada. E quando a igreja será tirada, isso é o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Ah, irmã, mas a igreja vai ser tirada, mas não vai haver conversão durante a grande tribulação? Vai. A Bíblia mostra isso lá em Apocalipse 7, né, fala que Deus manda reter o anjo que está segurando os 4 ventos da terra para ele ficar parado, até que seja assinalado, né, aqueles que são de Deus. Então vai ter conversão. As pessoas vão ser assinaladas com o símbolo de Deus. Hoje nós também temos a marca de Deus. E essa marca é o Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele não morava na pessoa. Ele vinha sobre, né, sacerdotes, profetas, sobre as pessoas, algum juízo, igual no caso de Sansão, para alguma obra. Talvez a atuação do Espírito Santo seja da mesma maneira que foi no Velho Testamento. Eu não sei como vai ser. Eu não posso falar uma coisa que não está claramente explicado na Bíblia. Mas a Bíblia mostra, João vê uma grande multidão. E o próprio anjo, o próprio Jesus fala para ele, esses são os que vieram da grande tribulação. São os mártires, né? Só que aí na grande tribulação eles serão mártires. Serão mortos pelo nome de Cristo. Então o período da graça acaba. O período da graça acaba. Então nós temos que estar atento. Porque quem quiser ficar para a grande tribulação, depois vou fazer outro vídeo falando sobre grande tribulação. A coisa vai ficar muito difícil, muito estreita. E aí, o que acontece? Aqui o fato, então, do arrebatamento, ele será num piscar de olhos, fala em 1 Coríntios 15, 52. Ele será surpresa, nós já vimos. Será invisível. A transformação, irmãos, ou o arrebatamento, ele será tão rápido que mesmo em meio a toda essa tecnologia, nenhum instrumento, ele vai ter condição de perceber ou marcar o tempo. Porque você faz isso, ó,
é muito rápido. É um piscar de olhos. É uma coisa muito rápida. Então, não vai haver nenhum instrumento que vai conseguir detectar esse momento exato, né? A velocidade, né? Mesmo, né, hoje não vai ter aparelho que vai poder detectar o momento do milagre, o momento em que a igreja vai ser tirada. Já a segunda vinda de Cristo, ela não vai ser invisível. A palavra de Deus fala que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existe formas, né, de televisiva ou a própria internet, que principalmente o que vai estar acontecendo na época da segunda volta de Cristo, todo mundo, todos os olhos estarão virados para Israel, porque estará acontecendo, estará sendo preparada uma grande guerra, todas as nações se movimentando para ir contra Israel. Então vai haver televisão do mundo inteiro, repórteres do mundo inteiro ali naquele local. Então quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. Quem não vai ver pessoalmente vai ver através, né, dos aparelhos de televisão, dos aparelhos de comunicação. Então vai ser visto por todos. E a Bíblia vai além disso, ela fala onde ele vem. Onde? Então já não é nos ares, já é aonde? A palavra de Deus fala em Zacarias 14:4, que os pés dele, olha o que fala, 14:4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ou seja, lá em Atos 1, fala, né, quando os discípulos eles estão olhando ali para cima, olhando a subida de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus, aparecem dois anjos e falam, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar nesse mesmo lugar. Atos 1, olha que o 10 e o 11 fala assim, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homem galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Há de vir e há de vir no mesmo lugar, que é o Monte das Oliveiras. Então, a Bíblia, ela traz muita clareza sobre muita coisa. O importante é nós pedirmos a Deus que nos dê entendimento para nós entendermos e para nós pesquisarmos e para nós buscarmos, né, aquilo que a Bíblia ela está mostrando. Nós precisamos ter fome e sede desse conhecimento. Por quê? Porque muitas pessoas elas parecem que estão se preparando para viver na terra. Aí nós vemos, né, pessoas preocupadas com a prosperidade aqui, com tantas coisas aqui, não sabendo que a qualquer momento, né, Jesus vai buscar a sua igreja. E será que ele está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados para isso? E aí, existem assim, três linhas de pensamento. Alguns acham, né, que o arrebatamento ele acontece depois da tribulação. Não, depois não, né? É isso, que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas, né? Ele acha que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. O médio tribulacionista, ele entende que a igreja ela vai passar pela metade da grande tribulação. Ou seja, eles dividem a grande tribulação, que são 7 anos, em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Porque em 3 anos e meio, no início da tribulação, o anticristo ele vai aparecer com o espírito do engano, né? A palavra fala que ele vai aparecer parecer que é uma falsa paz, ele vai estar trazendo uma prosperidade, tudo que ele fizer vai prosperar. Então, assim, ele vai conseguir enganar muitos. Então, assim, ele não vai ter uma perseguição tão aberta, mas na grande tribulação, mas na metade, quando Israel quebra o pacto com ele, porque Israel vai fazer um pacto de 7 anos, né, com todos os árabes, e ele vai ser a pessoa que vai estar mediando esse pacto. E aí vai ser reconstruído o templo, e vai haver o quê? Novamente os sacrifícios no templo. Só que na metade dos 7 anos,
ele vai quebrar esse pacto. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma imagem dele para ser adorada no templo. E aí os israelitas, né, os judeus, vão ver que ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Ele vai exigir ser adorado. Né? Não sei se essa imagem vai ser, se essa estátua dele vai ser um holograma, pode ser um holograma que vai ser colocado, porque fala que ela falava, né? Então nós não sabemos exatamente, só podemos falar o que a Bíblia diz, né? Não, nada além disso. Tudo nosso tem que ser comprovado dentro da palavra. E tem as pessoas que são pré-tribulacionistas. Eu creio, né? Primeiro que em segunda, a Tessalonicenses, nós acabamos de ler, fala que enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai poder, fala bem, vou voltar aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera, o espírito dele opera, né? Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo, que é a igreja. Então, quer dizer, a igreja tem que, pelo que está falando, ela vai ser tirada, primeiro. E outra coisa, outro texto, Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 10 fala assim, desculpa, não é 13 não, é 3. Apocalipse 3, 10 fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus estava falando aqui com a igreja de Filadélfia. Ou seja, a igreja de Filadélfia significa amor fraternal. É a igreja verdadeira. É o remanescente que vai estar aqui. E ele está falando assim, olha, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu também, né, os guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Nós entendemos que é a grande tribulação. Né? Então, há essa questão. Os pré-tribulacionistas. Né? Eu também creio nisso. Mas respeito a linha de pensamento de cada um. Porque linha de pensamento não é doutrina. Doutrina a gente não pode mexer. Né? Doutrina é doutrina, ensinamento é ensinamento. Fundamentos a gente não se mexe. Princípios a gente não se mexe. Mas aqui são linhas de pensamento diferentes. Né? E aí, cada um tem a sua explicação por que ele acredita nessa linha de pensamento. Eu acredito que a igreja ela será tirada antes da grande tribulação. Mas, né, se acontecer da igreja ter que passar pelo primeiro período, talvez, né, pela metade da tribulação, que nós estejamos preparados. O mais importante não é você pensar, eu vou ser arrebatado primeiro, segundo, eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, Não, o mais importante é estar preparado. Preparado, com as nossas vestes brancas. Sabe o que é isso? Santidade. Santidade. É isso que nós temos que buscar nesses dias. Estarmos preparados, estarmos com a nossa vida no altar de Deus, estarmos com a nossa vida reta diante do Senhor. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus, né, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o caminho é a santidade. Né? O caminho que nos leva a Jesus é a santidade. Jesus, ele é o caminho. Né? Jesus é o caminho. Mas para andar nesse caminho, nós só andamos nesse caminho em santidade. Para chegar até o Pai. Amém? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho esse tema. E vou estar falando nos próximos temas um pouquinho sobre esses sinais. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.